E aí, galera? Beleza? Vocês já pararam para pensar em como a história que a gente conhece pode estar errada? Tipo, completamente errada? Meus amigos, a gente cresce aprendendo sobre o passado nos livros. Mas e se eu te disser que o chão que a gente pisa guarda segredos que podem virar tudo de cabeça para baixo? A arqueologia, meus queridos, é como uma máquina do tempo que nos leva direto para civilizações perdidas, costumes ancestrais e eventos que a gente jurava que eram só lenda. É cada descoberta de explodir a cabeça que faz a gente questionar tudo o que achava que sabia. E no vídeo de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no passado para desvendar as 10 descobertas arqueológicas mais impactantes de todos os tempos. Aquelas que, mudaram o rumo do conhecimento humano e ainda hoje geram debates e teorias absurdas. Então, preparem o chapéu de explorador, a bússola da curiosidade e se segurem nas cadeiras, porque a gente vai embarcar numa viagem alucinante pela história. Imagine só, você está no Egito em 1799, no meio de uma expedição militar, e bam! Tropeça numa pedra esquisita com inscrições misteriosas. Essa, meus amigos, era a Pedra de Roseta. O que ninguém imaginava é que essa pedrinha, aparentemente comum, era a chave para desvendar os hieróglifos egípcios, que até então eram um enigma indecifrável, tipo um WhatsApp da época dos faraós. A Pedra de Roseta tinha o mesmo texto escrito em 3 línguas, grego antigo, demótico, que é uma forma de escrita popular no Egito Antigo e, claro, os tais hieróglifos. Era como se o destino tivesse dado a cola pra gente, saca? Graças a esse achado épico, estudiosos finalmente conseguiram traduzir os hieróglifos, abrindo um portal para o Egito Antigo como nunca antes. A Pedra de Roseta não só nos permitiu entender a escrita, mas também a história, a cultura, a religião e os segredos de uma das civilizações mais fascinantes da história. É tipo a gente encontrar um manual de instruções do Egito Antigo. É de explodir a cabeça, né, não? No alto dos Andes, escondida dos olhos do mundo por séculos, estava ela, Machu Picchu. Essa cidade inca, cara, é tipo um daqueles lugares mágicos que a gente só acredita vendo. Foi só em 1911 que o explorador Hiram Bingham redescobriu essa maravilha para o mundo. E que descoberta, meus amigos! Machu Picchu é a prova de que os incas não estavam de brincadeira quando o assunto era engenharia e arquitetura. Construída no topo de uma montanha, com templos, terraços agrícolas e observatórios astronômicos, a cidade é um exemplo perfeito de como os incas viviam em harmonia com a natureza, mesmo em condições tão desafiadoras. Sério, como eles construíram tudo isso? É de pirar o cabeção. A redescoberta de Machu Picchu foi como encontrar um elo perdido com o passado, revelando a grandiosidade e a sofisticação das civilizações andinas. É um lembrete poderoso de que ainda existem muitos mistérios e maravilhas escondidos por aí, esperando para serem revelados. Em 1947, um pastor chamado Mohammed Ahmed El Hamed estava procurando por uma ovelha perdida nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto. Mas o que ele encontrou, meus amigos, mudaria para sempre a história do cristianismo e do judaísmo. Os manuscritos do Mar Morto. Imaginem só a cara do cara. Ao invés de uma ovelha, ele achou um tesouro histórico sem igual. Esses pergaminhos milenares continham textos religiosos, incluindo as versões mais antigas de livros da Bíblia hebraica, além de documentos sobre a comunidade judaica que os escreveu. Era como encontrar a versão 1.0 da Bíblia. A descoberta desses manuscritos foi como abrir uma janela para o passado, revelando detalhes da vida religiosa e social da época, além de gerar debates acalorados sobre as diferentes interpretações da Bíblia. Os manuscritos do Mar Morto são um lembrete de que a história da religião é complexa e cheia de nuances, com diferentes perspectivas e interpretações. É de fazer a gente questionar tudo,
né não? Em 1922, o arqueólogo Howard Carter fez uma das descobertas mais incríveis da história da arqueologia, a tumba do faraó Tutankhamon, que, pasmem, estava praticamente intacta. Sério, era como se o tempo tivesse parado ali dentro. Imaginem a cara do Carter quando ele abriu a tumba e se deparou com um tesouro digno de um faraó. Ouro, joias, móveis, tudo brilhando como se tivesse acabado de ser feito. Mas o mais impressionante era o sarcófago de ouro maciço que guardava a múmia do jovem faraó, coberto por uma máscara mortuária de ouro puro, um negócio simplesmente espetacular. A descoberta da tumba de Tutankhamon causou um furor mundial, despertando um fascínio sem precedentes pelo Egito Antigo e, claro, alimentando a lenda da maldição do faraó. Tesouros à parte, o que realmente importa é que a tumba de Tutankhamon proporcionou um vislumbre único da vida e da morte na época dos faraós, revelando detalhes da arte, da religião e da cultura egípcia antiga. É de deixar qualquer um boquiaberto. Preparem-se para ter suas mentes explodidas. Göbekli Tepe, na Turquia, é o templo mais antigo já encontrado, datando de 10.000 a.C., muito antes do surgimento da agricultura. Isso mesmo que você ouviu. Göbekli Tepe muda tudo o que a gente achava que sabia sobre a história da humanidade. Imaginem só, estruturas monumentais, pilares de pedra gigantescos com até 5 metros de altura, tudo isso construído por caçadores-coletores? É de pirar o cabeção. A descoberta de Göbekli Tepe desafia as teorias tradicionais sobre a origem da religião e da vida em sociedade. Göbekli Tepe sugere que a religião pode ter surgido antes da agricultura e que a necessidade de construir templos grandiosos pode ter impulsionado a organização social e o desenvolvimento da agricultura. É de fazer a gente repensar tudo o que aprendeu na escola, né, não? No litoral da Índia, jaz uma cidade submersa que desafia a imaginação e alimenta lendas milenares. Dwarka. Segundo a mitologia hindu, Dwarka era a cidade do deus Krishna, que foi submersa pelo oceano após sua morte. Parecia coisa de história da carochinha, até que, em 1988, arqueólogos encontraram ruínas subaquáticas na costa de Gujarat, na Índia. E adivinhem só, as evidências apontavam para Dwarka. As ruínas, cara, são impressionantes. Estruturas complexas, artefatos antigos e até mesmo inscrições que remontam a milhares de anos. A descoberta de Dwarka é um lembrete de que a linha entre mito e realidade pode ser tênue e que as lendas podem ter suas raízes em eventos reais. Será que Dwarka é a prova de que civilizações avançadas existiram no passado remoto e foram tragadas pelas águas? É de deixar qualquer um com a pulga atrás da orelha. Imagine uma biblioteca com mais de 30.000 documentos, tabuletas de argila escritas em acádio, a língua dos antigos assírios, contando histórias, mitos, conhecimentos científicos e até mesmo fofocas da época. Essa era a biblioteca de Assurbanipal, uma verdadeira cápsula do tempo da Mesopotâmia. A biblioteca foi descoberta no século XIX, em Nínive, no Iraque, e revelou um tesouro inestimável de conhecimento da antiga Mesopotâmia. Graças à durabilidade da argila, as tabuletas sobreviveram por milênios, preservando um registro fascinante da história, da cultura e do dia a dia dos assírios. A biblioteca de Assurbanipal é um lembrete da importância da escrita e da preservação do conhecimento. É como se os assírios tivessem deixado um bilhete para o futuro, e a gente teve a sorte de encontrá-lo. Escondida por milênios sob a poeira do tempo, a civilização do Vale do Indo é um enigma fascinante. Essa civilização, que floresceu há mais de 4.500 anos, era gigantesca, se estendia por uma área maior que o Egito e a Mesopotâmia juntos. E o mais impressionante, eles eram super avançados para a época.
cidades planejadas, com sistemas de esgoto, banheiros dentro de casa, até mesmo um sistema de escrita próprio, que até hoje ninguém conseguiu decifrar. É sério, é como se eles tivessem sumido do mapa, deixando para trás um monte de perguntas sem resposta. A civilização do Vale do Indo é um lembrete de que ainda temos muito a aprender sobre o passado e que as maiores descobertas podem estar esperando por nós logo ali, debaixo dos nossos pés. Em 1974, um grupo de camponeses chineses escavava um poço quando, de repente, bum! Deu de cara com um exército inteiro de terracota. Não era um sonho. Era a tumba do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, e ela guardava um segredo colossal. Milhares de guerreiros de terracota em tamanho real, cada um com características únicas, armaduras e armas, prontos para proteger o imperador na vida após a morte. É de arrepiar, né não? Essa descoberta, meus amigos, é um marco na história da arqueologia. Os guerreiros de terracota não são apenas uma maravilha artística, mas também um símbolo poderoso do poderio militar e da crença na vida após a morte na China antiga. É como se o imperador Qin Shi Huang estivesse mandando um recado. Eu fui um cara poderoso, e minha glória será eterna. No ano 79 d.C., o Vesúvio, vulcão adormecido, resolveu dar o ar da graça e, em um dia de fúria, engoliu Pompeia, uma próspera cidade romana, em cinzas e lava. A cidade ficou esquecida por séculos, até que, em 1748, começou a ser escavada, revelando um retrato único e assustador da vida romana. Imaginem só, casas, lojas, ruas, tudo preservado como era há quase 2000 anos. É como se a gente pudesse voltar no tempo e andar pelas ruas de Pompeia, vendo como as pessoas viviam, trabalhavam e se divertiam. É de arrepiar. A tragédia de Pompeia, apesar de triste, proporcionou um vislumbre sem precedentes da vida cotidiana no Império Romano, com seus costumes, arquitetura e até mesmo seus hábitos alimentares. É como folhear um álbum de família dos antigos romanos. E aí, pessoal? Depois dessa viagem alucinante pela história, deu para sacar que a arqueologia é tipo uma caça ao tesouro, né não? Cada descoberta é uma peça de um quebra-cabeça gigante que nos ajuda a entender melhor o passado, a nossa própria história e, quem sabe, até mesmo o futuro. Qual dessas descobertas explodiu mais a sua mente? Conta aí nos comentários. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras pelo mundo do conhecimento. Valeu, galera! Até a próxima!